Senado aumenta a pena de afastamento para torcidas violentas. Na CPI mista das fake news, o deputado Alexandre Frota acusa o governo de espalhar notícias falsas. E segue para plenário proposta que torna feminicídio um crime imprescritível. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário aprovou punição maior para torcedores ou torcidas organizadas que praticarem atos violentos mesmo em lugares ou datas diferentes dos eventos esportivos, mas motivados por eles. O aumento é de 3 para 5 anos de afastamento dos locais das competições. O projeto segue agora para a sanção presidencial. O plenário aprovou uma mudança no Estatuto do Torcedor, punição maior aos torcedores ou às torcidas organizadas violentas, mesmo quando os atos forem praticados em datas e lugares diferentes dos eventos esportivos, mas motivados por eles. O aumento é de 3 para 5 anos de afastamento dos locais das competições. O projeto de lei vai à sanção presidencial. Os técnicos, as comissões técnicas, os jornalistas, enfim, os profissionais que geralmente estão envolvidos nesses ambientes, não só dentro do ambiente esportivo, mas fora, normalmente eles estão sendo alvos desses atos, principalmente dessas torcidas organizadas. Causa estranheza para a gente que está assistindo o jogo, ver que de repente a torcida que torce, está ali torcendo pelo seu time, que às vezes não tem um desempenho espetacular, de repente é perseguido, é agredido. Também foi aprovada pelos senadores, em primeiro turno, uma mudança na Constituição Federal para a inclusão explícita da mobilidade e da acessibilidade no rol de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. A proposta ainda precisa passar por mais um turno de discussão e votação. E aí as pessoas poderiam perguntar, mas o que é que muda com isso? O que é que muda com essa alteração na Constituição Federal? Muda, na verdade, a partir da garantia de um reconhecimento formal por parte do Estado e automaticamente por parte de todos, de que esse é uma situação que nós precisamos ter como tema central. Isto permite com que a pessoa tenha acesso ao trabalho, ao lazer, e quando as pessoas pensam na estrutura da cidade, na modificação, elas têm que pensar e se organizar para que mobilidade e acessibilidade estejam presentes. Se é bom para a pessoa com deficiência, é bom para o idoso, para alguém que tem um carrinho de nenê, alguém que tem alguma dificuldade momentânea em termos físicos. Senadores comentaram na terça-feira um ofício enviado ao Congresso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ele sugere mudar o Código Penal para evitar que crimes prescrevam, enquanto o réu ainda tem possibilidade de recorrer das sentenças. Esse ofício significa transferir um pedaço da casca da batata quente para cá. Em razão desta sugestão do presidente Toffoli, evidentemente ele tem o direito de sugerir, nós acolhemos com satisfação qualquer sugestão, entendo que cabe ao Senado, inclusive, agradecer essa sugestão, mas nós não podemos deixar, senhor presidente, de cumprir a nossa missão, de cumprir o nosso dever, legislando em assuntos fundamentais para o futuro do país. É um momento crucial para o nosso futuro. E nós não podemos, de forma alguma, adotarmos o caminho da omissão, da conivência. Nós temos que ser, sim, protagonista desse momento histórico que o Brasil está vivendo. É inoportuno o ofício de Sua Excelência, com toda a venha e respeito à presidência do Supremo Tribunal Federal, mas é inoportuno. Está na Constituição e o Supremo Tribunal Federal sabe que os poderes são independentes e harmônicos. Artigo 2º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma decisão.
se vale a prisão em segunda instância ou se não vale, ou se vale o princípio do trânsito em julgado na interpretação do Supremo. Mas o Supremo tem que tomar essa decisão e tem que arcar com as consequências da decisão, seja qual for. Para tratar dessa sugestão do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai se reunir com lideranças partidárias na próxima terça-feira, dia 5 de novembro. Ele disse que respeita a manifestação dos senadores, mas que não houve intromissão do Supremo. Davi Alcolumbre informou ainda que vai conversar com a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, sobre a tramitação da PEC paralela da Previdência. Segundo ele, a PEC deve ser votada na comissão no dia 6 de novembro e, no mesmo dia, deve ser votada pelo plenário do Senado para ser enviada à Câmara dos Deputados. O presidente do Senado disse ainda que, logo após a votação da PEC paralela, vai colocar em pauta o projeto que trata das aposentadorias de trabalhadores em condições de periculosidade. Segundo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, esse projeto deve ser enviado ao Congresso na semana que vem. O deputado federal Alexandre Frota foi ouvido hoje na CPI mista das fake news. O parlamentar acusou o governo Bolsonaro de espalhar notícias falsas e disse que dentro do Palácio do Planalto tem um gabinete especializado em ações desse tipo. O clima na CPI foi de tensão. Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Alexandre Frota hoje integra o PSDB. Ele foi expulso do PSL após fazer duras críticas ao governo e a Bolsonaro. O depoimento do parlamentar foi marcado por interrupções pró e contra o governo. Quer falar? Pessoal, por favor, eu gostaria que as pessoas que estão aqui nesta comissão permanecessem caladas até o depoente concluir o seu relacionamento. Isso é intimidação ao depoente. E outra coisa, se tiver alguma pessoa que não for parlamentar, que fizer qualquer problema para deixar constranger o depoente, eu vou solicitar a segurança que o retire da sala. Frota afirmou que desde as eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro conta com milícias digitais para atacar pessoas que confrontam o governo. Segundo o deputado, o pagamento deste tipo de serviço é feito com recursos públicos. O parlamentar também afirmou que existem funcionários dentro do gabinete do presidente trabalhando para disseminar notícias falsas e ódio nas redes. Acho que tudo isso atrapalha em muito a nossa democracia. Recentemente, Joyce Haussmann declarou que existem 1.500 perfis falsos. Acredito que tem até mais. Acredito que tudo isso que vem acontecendo fere a Lei 1079, que trata do crime de responsabilidade do presidente da República, de improbidade administrativa e de segurança nacional, pois ele aumenta, ele estimula, ele apoia, ele bate palmas, ele ri e ele paga. Essas pessoas são pagas. O parlamentar também falou que ele e a sua família foram ameaçados por pessoas ligadas ao grupo bolsonarista. E aí ele fala para mim, pensa que é super-homem, mas não é, viu? É de carne e osso. Tá aqui. Ele se apresenta como militante da direita. As declarações do deputado geraram polêmica na comissão. A população em geral, senhor presidente, ela tem aversão a esse tipo de conduta, né? A pessoa é muito seu amigo, dá tapa nas costas, aí é eleito, depois muda de lado. Tudo que foi colocado aqui não tem nada a ver com fake news. Tem a ver com uma pessoa que está se aliando a outras que querem calar as redes. É o ódio, é a incapacidade de conviver com qualquer tipo de diferença de opinião, de ideia. Isso é uma constatação que nós temos que fazer e mostrar para o Brasil o que move o projeto desse governo, desse bloco político, é o ódio, coisa que não casa com o nosso país. Nós estamos diante de uma ação coercitiva permanente dessa milícia que, inclusive, nos ameaça fisicamente através das redes sociais. Proposta de emenda à Constituição que torna o feminicídio um crime imprescritível foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O texto seguiu para o plenário em regime de urgência. Matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Esta é a definição de feminicídio. Crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero.
Os dados mais recentes de feminicídio, disponibilizados pelo Fórum de Segurança Pública, são de 2016, quando quase 5.000 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4 homicídios e meio para cada 100.000 brasileiras. No período de 10 anos, foi registrado aumento de 6,4% na taxa de homicídios de mulheres. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e que será analisada agora em plenário prevê que o feminicídio se torne um crime que não prescreve, ou seja, não acaba o prazo para que ele seja investigado e julgado. É urgente, senhora presidente, colegas senadores, dar a conotação da relevância necessária para o crime de feminicídio. Precisamos de uma sociedade que se liberte, que avance, que deixe de lado o machismo arraigado e que garanta às mulheres o devido respeito. As mulheres estão sendo vitimizadas, estão sendo vítimas do feminicídio diuturnamente nesse Brasil machista, nesse Brasil preconceituoso, misógino. Quando acaba uma relação, um mês depois, um tiro na cara, na saída do serviço, estrangulada, morta, com filho na barriga, dentro de casa. Esse mapa, todo dia, não se tem um noticiário que não esteja explicitado essa violência hedionda. São séculos de cultura e que nós estamos mudando, mas a conta-gota, senador. E hoje entrou em vigor a lei que dá competência aos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para ações de divórcio, separação, anulação de casamento e dissolução de união estável. A lei também obriga aos serviços de assistência judiciária a informar as vítimas sobre a possibilidade de lá mesmo darem início a essas ações. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. O Brasil possui 31 políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. Temos políticas de cotas, aposentadorias especiais, aquisição de bens com preços diferenciados. Apesar disso, até hoje não se regulamentou a lei que vai garantir um modelo único de avaliação da deficiência física. Esse foi o debate feito nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. A Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. A LBI estabelece que o modelo de avaliação da deficiência em todo o país seria realizado até 2018 por equipe multiprofissional, interdisciplinar e observando o caráter biopsicossocial. Biopsicossocial significa análise médica, psicológica e social. O ambiente que está inserido a pessoa com deficiência, tudo isso para que as políticas públicas possam ser aplicadas aos deficientes. Hoje, o modelo aplicado basicamente é o do critério médico. Por exemplo, um benefício da Previdência Social sendo concedido com base em laudo do perito do INSS. E o que se viu na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais é que a regulamentação da lei pode esbarrar na burocracia e em posições contrárias dentro do próprio governo. 2 ministérios estudando separadamente o mesmo tema ao mesmo tempo. Enquanto o Ministério da Mulher já tem um projeto avançado e em fase de validação, o Ministério da Economia elabora outro, proposto pela Subsecretaria da Perícia Médica do Ministério da Economia. O senador Romário criticou o que ele chamou de lobby dos peritos. Um lobby para esses profissionais, que são profissionais super competentes, capacitados para determinadas coisas e para outras não. Vejo uma profissão de grande importância e relevância para todos os brasileiros, principalmente para as pessoas com deficiência. Mas, no meu entendimento, vocês, acredito eu, estão querendo passar um pouco do limite que vocês não têm competência para isso. Eu não entendo por que dentro do próprio governo, um ministério desautoriza o outro ministério. Na verdade, não é isso e que está desconsidera o que o outro ministério está fazendo. A representante do Ministério da Economia explicou a atuação da Subsecretaria da Perícia Médica. A pessoa com deficiência merece que o instrumento seja o melhor possível. Então, eu acredito que dentro da democracia brasileira, todo debate é bem-vindo. Então, não é porque já existia um instrumento em construção desde 2017 que a gente não possa sentar e debater sobre outros possíveis, agregar outras coisas ou modificar o que precisa ser modificado. Não será
está simplesmente adotado ou respaldado pela Casa Civil nenhum mecanismo que não seja baseado naturalmente em evidências técnico-científicas. Então, isso posso assegurar aos senhores. Para quem representa as pessoas com deficiência, a regulamentação da lei já passou da hora. Não justifica atrasarmos mais esse processo. Talvez justifique atrasarmos até aqui. Porém, atrasarmos mais esse processo, nós, pessoas com deficiência do Brasil, não admitimos. Acordos do Brasil com outros países na área do agronegócio foram debatidos hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Representantes do governo federal, bancos e empresas debateram hoje, na Comissão de Agricultura, o comércio internacional agropecuário. A reunião se dividiu em 2 temas principais. Na primeira parte, foi discutido o financiamento da exportação agropecuária, seus impactos no setor produtivo e nas cadeias do agronegócio. O representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ressaltou a importância de se financiar o agronegócio, já que a atividade representa 21% do produto interno bruto do país. É super relevante, um mercado que tem crescido, apesar de todos os problemas no país como um todo, e ele tem esse potencial enorme no nosso PIB. Na segunda parte da reunião, os participantes fizeram uma análise do desempenho e dos desafios de acordos bilaterais, como os firmados com a China e países árabes, e multilaterais, como os do Mercosul com outros países. O Brasil tem que entender que, para a gente abrir mercado, tanto no que diz respeito a acordos comerciais, quanto a aberturas pontuais para os nossos produtos, o Brasil ele tem que dar mercado também. Então, é uma faca de 2 gumes, a gente não tem como fugir, e a agricultura brasileira ela vai se abrir. É claro que com uma abertura sempre muito responsável, a gente reconhece as peculiaridades e a fragilidade do nosso setor, mas a gente considera muito importante essa abertura para o desenvolvimento da agricultura do país. O turismo cívico em Brasília tem que ser incentivado, segundo participante de uma audiência feita nesta quarta-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O turismo cívico, além de um bom negócio, mobiliza valores culturais, educativos e de cidadania. Na capital do país, o investimento no setor mostra-se promissor. Além das visitas aos edifícios e monumentos, a cerimônia da troca da bandeira, no primeiro domingo do mês, tem atraído o interesse da sociedade local. Apoiar iniciativas nessa área está sendo visto como excelente aposta para o desenvolvimento sustentável. 90% das crianças, pela primeira vez, pisa na esplanada com essa cerimônia. Que o Brasil e o mundo olhem para Brasília no mês de setembro e visite a nossa cidade. Dessa forma, nós vamos aquecer o comércio, aquecer a economia. 1 a cada 5 empregos no mundo é gerado pelo turismo. E um mês que possa evidenciar a nossa cidade como capital, sem dúvida nenhuma, o retorno para todos os setores é muito significativo. Para os debatedores, o papel de Brasília como capital de todos os brasileiros é algo que não se deve perder de vista. E a infraestrutura dela deve ser bem explorada. Independente do que da cidade da onde cada brasileiro tenha nascido, a capital de todo mundo é Brasília. É isso que nos une. É isso que nos torna uma nação. Brasília é o nosso símbolo e hoje ela representa todos os nossos valores e a gente tem que transmitir isso de uma forma positiva, com as mudanças, com os valores democráticos. A gente deve estar operando aí em torno de 60% da nossa capacidade, tanto de ocupação quanto de geração de emprego, direto e indireto. Museu a céu aberto, cidade patrimônio, cidade criativa do design, Brasília náutica, turismo náutico, Brasília ecoturismo, é o 3º maior polo gastronômico, nós temos 40 mil leitos na rede hoteleira, conexão com todas as capitais, é a única no país, 3º aeroporto mais pontual do mundo, único aeroporto da América do Sul com 2 pistas independentes. Como qualquer atividade econômica, o turismo pode ter suas crises. Segundo este debatedor, a saída para elas está no apego aos valores cívicos,
a própria história. Essa é a grande vantagem do turismo cívico, não só para a capital do país, mas para todas as capitais, para todos os estados, para todos os municípios, para todas as cidades. Explorem a sua história, porque essa sobrevive a qualquer crise. A Comissão Mista Permanente de Combate à Violência contra a Mulher divulgou em audiência pública o Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado. Políticas públicas de inclusão da Casa foram debatidas por senadores e servidores. O Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal busca incluir, aproveitar e respeitar as diferenças de todos os colaboradores da Casa. Para a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, ações como essa podem ir além das fronteiras do trabalho e evitar tragédias sociais. Porque quando a gente fala de cultura e gênero e raça, na verdade a gente fala de entender e respeitar as diferenças. E eu costumo dizer que a gente acha que isso é uma coisa muito simples, mas se o regime nazista entendesse e respeitasse as diferenças, milhões de vidas não teriam sido ceifadas, porque o que na verdade é o nazismo e todo tipo de ideologia nesse sentido é escolher algum tipo de ser humano com algumas características que por essas características são melhores que os outros. Duas comissões mistas que analisam medidas provisórias aprovaram um relatório nesta quarta-feira. Nos dois casos, os textos seguem agora para análise da Câmara dos Deputados e depois do Senado, como projetos de lei de conversão. A MP 893 transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central e mudou o nome do órgão para a Unidade de Inteligência Financeira. O relatório aprovado pelos parlamentares mantém a mudança, mas retoma o nome anterior, COAF. A MP 891 antecipa o pagamento de até metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS junto com o benefício de agosto. A segunda parcela será paga junto com o benefício de novembro. Terminou agora há pouco uma reunião dos líderes partidários do Senado no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, para discutir o projeto que vai regulamentar a aposentadoria dos trabalhadores em condições de periculosidade. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a nossa repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela. Boa noite, Maturana. A reunião terminou agora há pouco mesmo, há pouquíssimos minutos. O secretário da Previdência, Roberto Marinho, como foi acordado, entregou hoje o texto do projeto de lei complementar que regulamenta essa aposentadoria especial para trabalhadores em caso de periculosidade. Na verdade, como ele mesmo disse, são trabalhadores expostos a agentes nocivos, como é o caso dos vigilantes. Participaram dessa reunião, além de Rogério Marinho, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho. E por acordo, como ficou acordado, o autor aqui no Senado do projeto será o senador Eduardo Braga, líder do MDB. E o relator será o senador Esperidião Amin. O senador Eduardo Braga vai entregar o texto desse projeto à Comissão de Constituição e Justiça amanhã. Ele será votado na próxima quarta-feira e no mesmo dia ele segue para o plenário. Depois de aprovado, então, ele segue para a Câmara dos Deputados. Pelo acordo ainda, a promulgação da reforma da Previdência depende da aprovação desse projeto. Mas, segundo o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, vai caber agora ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, marcar a data da promulgação. É isso, Maturana. Muito obrigado pelas informações, Isabela. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.